Causada na História apresenta Os Francos. Os Merovingias. Os francos eram uma de muitas das tribos germânicas que invadiram o espaço romano e estabeleceram um reino duradouro na área que cobre a parte da atual França e o leste da atual Alemanha. Os francos ocuparam a Gália e formaram o mais poderoso reino da Europa Ocidental na Alta Idade Média. Este estado se formou e expandiu sob o governo de duas dinastias: a Merovingia, cujo nome vem de Meroveu, líder dos francos na primeira metade do século V, e a dinastia Carolíngia, que teve como principal governante Carlos Magno. A palavra franco vem do germânico antigo, frekers, que significa livre, forte, ousado, corajoso, na língua franca. Historiadores modernos eles sugerem que os francos emergiram se unificando com outros grupos germânicos menores. Dali habitaram o Vale do Reno e outras terras ao leste. E entre os séculos II e III, eles aproveitaram que estava tendo uma guerra entre Roma e os marcomanos, e nesse clima eles conseguiram se estabelecer por ali. Sem chamar muita atenção, foram colonizando as fronteiras e povoando as zonas rurais, dessa forma se estabelecendo em toda a região da Gália. Por sua vez, Gregório de Tours, um historiador e bispo de Tours, declara que os francos viveram na Panônia e mais tarde se estabeleceram nas margens do Reno, uma região no nordeste da atual Holanda e norte da antiga fronteira do Império Romano, de nome Salândia, por ter recebido esse nome dos sálios. Também se diz que eles tinham antepassados judeus da tribo israelita dos benjamitas. Lendas também colocam os francos como guerreiros na Troia de Homero. Por volta de 250 d.C., um grupo de francos, aproveitando o enfraquecimento do Império Romano, penetrou até Tarragona, na Espanha atual, e permaneceram ali nessa região. Cerca de 40 anos mais tarde, os francos tiveram o controle da região de Schelde e, por serem bons de navegação, eles começaram a interferir nos canais para a Britânia. Então as forças romanas tentaram pacificar a região, mas não conseguiram expulsar os francos. Em 290, os francos já tinham controle da navegação no Rio Reno, e com isso eles atacavam as embarcações romanas. Porém, os romanos tentavam expulsá-los da região, mas sem sucesso. E durante essas tentativas frustradas do Império Romano de tentar expulsar os francos dessa região do Rio, surgiu até um mito de um soldado romano que derrotou um gigante chamado Antígone. Então esse gigante ele atormentava a navegação do rio, exigindo impostos para quem passasse por ali. Porém, em 355, o imperador Juliano acabou fazendo um acordo com os francos e cedendo os territórios da atual Flandres e Países Baixos, em troca de uma aliança. E dessa forma, então, eles conseguiram por fim a pirataria. Essa região, no futuro, seria o ponto de partida que Clovis usaria para a invasão da Gália. De suas terras centrais, os francos foram gradualmente conquistando a maior parte da Roma gaulesa, ao norte do Vale do Rio Loure e ao leste da Aquitânia visigoda. De início, eles eram aliados dos romanos, ali tentando proteger a fronteira, que era sempre atacada. Em 406, uma grande comitiva de bárbaros germânicos oriental cruzaram o Reno e os francos tentaram controlar esses invasores ao lado dos romanos, com sucesso. Assim, muitos soldados se tornaram oficiais, e, embora não gostassem dos romanos, o povo franco foi se adaptando a eles, de modo a evitar seus ataques. Os francos eram considerados pelos romanos cabeludos, né? O cara gostava de
usando cabelão grandão. Ele não se amarrava muito tomar um banho não, fedorento. O romano tinha eles como mal cheirosos e barulhentos. E durante um século viveram como servos obedientes do Império Romano. Esse contato com os romanos, eles foram se transformando, adotando um estilo de vida bastante românico. Gregório de Tours menciona Cláudio e Faramonde como os primeiros reis que começaram a conquista da Gália. O Cláudio tomou Camaracum, hoje Cambraí, e expandiu a fronteira até o rio Somme. Isso após inúmeras batalhas com o exército romano. E com isso eles começaram a cooptar outras pequenas tribos e se tornaram líderes de um grande número de tribos galos romanos subalternas. Os francos, eles eram basicamente divididos em dois grupos, os sálios e os ripuários. Os francos sálios viviam ao norte das fronteiras do Império Romano, na área costeira acima do Reno, no norte dos atuais Países Baixos, onde ainda hoje é uma região chamada Salande. Os ripuários viviam à margem do Médio Reno. Os grandes reis merovingios, responsáveis pela conquista da Gália, eram de ascendência sália. Os sálios adotaram completamente a identidade franca e cessaram de aparecer com o nome original a partir do século V, quando eles transformaram-se em os francos por excelência. Até então eles eram conhecidos apenas como os sálios. E isso aconteceu muito tempo antes que os francos ripuários fossem mencionados pela primeira vez. Então os francos, eles foram os primeiros povos bárbaros que se estabeleceram nas fronteiras romanas. Como viviam esses povos? Do pastoreio e da caça. A economia era uma economia baseada em trocas naturais e na exploração coletiva de terras. A agricultura era itinerante e rudimentar, e por serem seminômades, eles não tinham um apego à terra. A organização deles era o seguinte: eles tinham como base a família. Era um povo patriarcal e monogâmico, e formavam unidades maiores, as aldeias, até chegar à tribo. As relações políticas eram recíprocas e temporárias, definindo-se através de comitatos, grupos formados por guerreiros e pelo seu chefe. Bom, eles tinham um grupo de guerreiros, tinha um chefe e com obrigação mútua de serviços e lealdade. O direito era consuetudinário, não havia lei escrita. Na religião, eles eram politeístas e animistas, adoravam as forças da natureza. Bom, é bem por aí, mais ou menos isso aí. E assim terminamos mais um episódio da série Os Merovingias.